Ok, tá gravando agora. Então, para fins de conhecimento futuro, essa reunião aqui se dá ao fato de player de minha mesa estar lendo o Tomo of Strahd. Então é um compilado de informações que são encontradas tanto dentro do Tomo de Strahd, quanto falando com commoners de Kresk, Wallachia. Então, algumas dessas informações são 5E, algumas dessas informações são 3, algumas são até da segunda edição. Vocês vão notar pelo texto, assim, como ele fala de coisas antigas, coisas presentes, coisas indecisas, mas tudo é canon, e talvez essa minha outra mesa também possa ver esse vídeo, porque eles também têm uma pessoa que está lendo o Tomo de Strahd. Então fica aqui o disclaimer. Vambora. Ok. Então, Nicholas, Tyr, Save and Throw de Wisdom. Zoeira. Tá, a gente começa pelo começo. Quando o Strahd nasce, quando ele nasceu, o bebê Strahd, pequeno Strahd fofinho, ele era de uma família muito abastada. Como uma família muito abastada, ele teve uma babá, uma parteira, uma criadora, que se chamava Baba Yaga. David, Baba Yaga. O que as pessoas notaram é que essa Baba Yaga, essa moça, ela começou a ter um carinho muito maior por esse bebê, um carinho normal, que não deveria existir. Um sentimento de posse, que aquele bebê era dela. Além disso, a Baba Yaga tinha um segredo. Na verdade, ela lidava com magias e rituais profanos. Ela adorava uma entidade chamada Mãe Noite, uma incógnita de quem seria a Mãe Noite, não é explorado em nenhum dos momentos do tomo que tu tá lendo, mas ou das pessoas das vilas que tu conversou, apenas que a Baba Yaga venerava a Mãe Noite, e ela tinha essa, então, relação profana com essa entidade, e ela acreditava que o filho dela, o Strahd, deveria ser imbuído de uma centelha mágica para proteger ele no futuro. Então ela fez um ritual com o bebê e plantou dentro do Strahd uma força arcana, uma centelha de magia que ia despertar na hora certa. Só que os cochichos e as fofocas da corte real foram se espalhando até que chegaram aos ouvidos de Ravenovia, que é a mãe do Strahd, e ela não gostou daquele apego não saudável da babá pelo filho. E expulsou a Baba Yaga, humilhou ela, pegou o camelo, jogou ela para fora da porra do castelo, baniu ela das terras da família. Mas isso nunca afastou a Baba Yaga definitivamente do Strahd. Ela sempre ficou escondida nas matas, nas árvores do reino da família, observando o crescimento daquele filho dela, que ela tem a plena consciência que é o filho dela, é uma extensão dela. Então ela viu o crescimento da criança, viu as fases do Strahd, as vitórias dele, torceu, ajudou do jeito que podia. Então, desde criança, quando o Strahd era um bebezinho, assim, a criancinha brincando na frente do castelo, tinha uma senhora de idade macabra nas árvores, assim, dando uma cenadinha para ele. Então, sempre uma coisa meio complicada. E dizem que até hoje ela observa e protege o seu filho. Então, tem essa relação de amor monstruoso da Yaga pelo Strahd. Coisas que vocês já puderam presenciar em alguns momentos, vocês já tiveram algumas evidências disso. Tudo que eu vou falar aqui, vocês já automaticamente sabem, tá? Se não sabiam antes, vão saber agora com essas informações que eu tenho. Ok, segunda parte, a família Vanzarovich. A família Vanzarovich é uma família nobre, militarista e conquistadora de território. Eles viveram a vida toda dominando outras pessoas e sentando a zaralha em todo mundo. É tipo uns guerreiros muito pesadão. O rei Barov, que é o pai do Strahd, ele morreu passando o manto de líder da família para o filho mais velho, que era o Strahd. Então, desde novo, o Strahd teve que carregar a família, ser essa figura. A causa da morte do rei nunca foi clara, mas com o passar dos anos, a família foi colecionando tanto territórios quanto inimigos. Então, alguns acreditam que foi obra desses inimigos o plot de morte do rei Barov, que foi talvez uma traição, assassinato, um envenenamento, ou um ataque surpresa, algo assim. Não é claro, isso é um pouco fog, mesmo com os meios que vocês têm.
Como eu disse, com a morte do pai, o Strade teve que assumir a família, então o Strade jura eliminar todos os inimigos da família. Mas não é tipo assim, vou matar, tipo, eu vou matar agora. E ele começou uma cruzada para caçar um a um as famílias inimigas, os reinos inimigos dele. Só que isso fez com que os reinos inimigos do Strade formassem uma aliança, um exército, uma resistência unida. E essa batalha durou muitos anos, muitos anos. Quando o Strade estava lá, tipo assim, com 40 e poucos, e o Strade já estava ganhando, a família Vanzarovich já estava crescendo em territórios de poder, ele conseguiu encurralar esses aliados inimigos, essas forças inimigas, em um vale. E daí o Strade falou assim, é agora. Agora eu vou meter o zaralho neles e vão matar esses inimigos. As vantagens geográficas desse vale eram propícias para esse golpe final. O que o Strade não sabia é que esse vale já tinha um lorde que morava ali, que era o Lorde de Argvost e a ordem de paladinos dele. E daí a gente chega no terceira parte aqui das informações. Argvost era o líder da Ordem dos Dragões de Prata, que era uma ordem de paladinos muito forte. E o Argvost era um lorde bondoso. Quando ele viu os inimigos de Strade chegando nas suas terras, ele comprou a briga, se aliou àquela galera e falou, não, vamos parar a família Vanzarovich aí. E o Strade não esperava por um cavaleiro tão poderoso com essa ordem obedecendo, seguindo ele tão fielmente. E a batalha que era para ser um golpe final dos Vanzarovich contra seus inimigos se tornou uma batalha militar sem precedentes, que aconteceu tanto no vale quanto finalizando então na mansão de Argvanhost. E ali naquela mansão foi onde a batalha foi a mais épica jamais vista. E o Strade perdeu pela primeira vez. Ele perde contra as forças de Argvost e tem que recuar. Pela primeira vez na vida do Strade, o Strade tem que recuar ou ele ia morrer. Só que depois de recuar, o Strade ele para e começa a reagrupar todas as forças. Ele faz um call to war para todas as casas vassalas apresentarem seus escudos à batalha. Ele começa a angariar pessoas, é um número massivo de soldados para então marchar para a mansão Argvanhost e liquidar com aquilo de uma vez por todas. E mesmo assim, ela não foi uma batalha fácil. O Argvanhost ele era muito rico, ele tinha muitos recursos, ele podia comprar mercenários e artefatos mágicos dos lugares mais distantes. Então, é uma batalha meio difícil, só que eles não são páreo para as hordas que a família Vanzarovich consegue convocar quando precisa, porque eles têm muitas casas vassalas a eles. A batalha é, então, muito pesada para cima da mansão. Finalmente, o próprio Strade, com suas forças, encurrala num dos cantos da mansão o Lord Argvost, num dos corredores, e o Argvost então se revela um dragão de prata, um segredo que só o seu círculo mais interno sabia. Aí então a batalha escala para níveis mágicos, para níveis arcanos. O Strade... E mesmo assim, a gente sabe que um dragão é uma coisa muito foda, mas um exército é a quantidade de ataques e de pressão que pode fazer. Chorando se foi, e um dia só fez chorar, e o dragão morreu. Não só morreu, o Strade picota então o dragão e usa suas partes como troféu. No tomo de Strade e algumas lendas em Wallachia dizem que se tu andar pelo castelo de Ravenloft, tu é capaz de encontrar pedaços de Argvanhost adornando algumas salas. Fato que já foi comprovado aí por vocês. No caso, meu gatinho está dormindo. Ok, então, o que acontece depois dessa batalha finalizada, os inimigos da família Vanzarovich liquidados? Ele conquistou o vale, destruiu os inimigos, ele resolve então explorar essa região. E isso é muito importante. Nessa exploração dessa região, ele encontra um templo no sul, um templo que emana uma energia mística e éldica muito forte. Ele entende então que a Ordem dos Dragões de Prata existia ali antes dele para proteger as pessoas de entrarem ou interagirem com esse templo.
Esse templo ele já foi citado para vocês por umas 2 ou 3 pessoas diferentes. Esses paladinos eram os guardiões desse poder. Só que o templo ele era totalmente nefasto, necromântico, um templo que emanava uma força horripilante. E deixa eu dar uma olhadinha aqui. Os paladinos estavam ali para, então, prevenir que qualquer pessoa interagisse, porque uma pessoa mal intencionada poderia extrair daquele lugar poderes inimagináveis. Era um nodo de magia muito forte, porque era uma convergência entre a trama da magia de Mistra e a trama da magia negra, né? Cara, é assim, ó, castar sem slot a parada. Isso, de char. Esse templo ele também estava selado com diversas magias de proteção dos paladinos e até mais antigos. E de lá o Strade sentiu então energias malditas, malignas. E agora, então, aquela centelha mágica que a Baba Yaga plantou dentro dele, que habitava dentro dele, chama ele para dentro daquele templo, movimenta ele a querer entender o que tem lá dentro. Então, próxima parte. O Strade ele queria ser o Vanzarovich mais importante da história dessa família. Ele queria superar os feitos do pai dele e de qualquer outro que tivesse sido antes dele rei ou alguém importante. Ele decidiu que naquele vale ali onde ele finalizou as batalhas da família dele seria o vale onde ia ter um novo trono da família, onde a corte real dele ia ser a base para a corte, ia ser a base para o reino, para o império da família dele, que era enorme. Eles iriam então reinar ali por muitos anos. Ele renomeia o vale Barovia, em homenagem ao seu pai Barov, e o primeiro passo dele então é repovoar o local, porque durante as batalhas os povos, as pessoas que habitavam ali foram massacrados pelos exércitos do Strade. Para ele não tinha aliado, pessoa neutra, foi passando o rodo, então virou meio que deserto aquela região, deserto no sentido de não ter vida. Então ele depois das campanhas militares, ele convida as famílias do reino dele. Quando eu digo convida, é tipo assim, não tem opção. As famílias, casas vassalas e os povos mais pobres também são convocados a povoar aquelas terras. E é por isso que dentro do povo baroviano tem tem diversas origens étnicas e povos diferentes. Se tu olhar dentro do livro da terceira ou da quinta edição, tu vê pessoas negras, algumas asiáticas, pessoas meio turcas, porque elas são o miscelâneo do que a família Vanzarovich já tinha passado e que colocou ali como centro de tudo. As pessoas caminharam para ali, para repovoar esse vale, para ser a capital do império. Então, outra parte é que dentro desses povos diversos que os Vanzarovich já tinham interagido em suas conquistas, em seus momentos anteriores, tinha os Vistanes, que é um povo diferenciado, que o Strade tinha muito carinho, porque ele é um povo nômade de joalheiros, dançarinos, contadores de histórias, e eles vivem em vagões, passando de cidade em cidade, de reinos em reinos, um povo com um viés muito diferente do que é o normal. E também diz uma lenda, que não é uma lenda, agora vocês sabem que ela é real. Uma vez o Strade, quando ainda era um guerreiro jovem, em uma batalha contra inimigos da família, ele se separou das forças militares e acabou ficando perdido, andando a esmo no campo de batalha, só que gravemente ferido, beirando a norte. E ele foi achado pelos Vistanes, que recolheu ele, tratou as feridas dele e levou ele novamente para a família dele, totalmente recuperado, e eles não cobraram nada por isso. Então o Strade, ele diz ter uma dívida com o povo Vistani. Ele diz isso que ele sempre vai ter essa dívida. E ele abertamente também ele admira o estilo viajante e o estilo alegre dos Vistanes. Ok, então depois do Strade se encarregar de organizar o repovoamento das suas terras e a construção de assentamentos e vilas e cidades, ele mesmo garante onde vai ser as cidades, ele tem essa parte administrativa visando o futuro da capital, do Vale de Barovia, ele participa ativamente disso, e de finalizar o castelo dele, protegendo ele com magia,
pedindo então para o arquiteto, que é uma figura importante, citada algumas vezes, mas não por nome, ele fazer um castelo suntuoso, um castelo nunca antes visto. Ele decide chamar a mãe dele para morar com ele. O Strade ele sempre sentiu que ele foi muito rejeitado pela mãe biológica dele. E ele tinha uma necessidade de orgulhar ela, de deixar ela orgulhosa por ele. Porque muito novo o Strade foi imbuído com os deveres de chefe da família. E graças à morte do pai dele, ele tinha que ser essa pessoa que ia ser o líder. E tendo que ir para a batalha muito jovem, cuidar de assuntos referentes às terras. E com tudo isso ele criou uma postura tão imponente que a mãe dele tinha medo dele. E ele odiava isso, ele odiava ser temido pela própria mãe. E ele ansiava assim, por um carinho. Ao mesmo tempo que a rainha Ravenóvia, ela tinha um carinho muito grande pelo irmão mais novo do Strade, o Sergei, que era uma pessoa mais jovem. O Sergei não teve os mesmos desafios do Strade. Ele era uma pessoa mais doce, uma pessoa que não foi para guerras, mais próximos da mãe. O Strade ele queria essa aprovação dela, chamou ela para viver com ele, querendo conquistar a mãe, dar orgulho para ela. E nomeia o castelo em homenagem à rainha Ravenóvia, o castelo de Ravenloft. Ok, a gente não sabe então se por escolha própria dela ou determinação do chefe da família, que é o Strade, a rainha então começa a ir para Baróvia numa caravana real, cheia de súditos, da corte, não é ela andando numa carroça, é ela com 3.000 pessoas indo então para Baróvia, para Ravenloft, para assumir ali o lugar onde o filho dela queria. Assim como ele chamou as outras famílias vassalas na hora da guerra ou na hora de repovoar, ele chama a mãe dele vem, ele é o líder supremo daquilo tudo. Mas no meio do caminho, eis que subitamente a rainha Ravenóvia adoece e morre. Então, dizem as más línguas que isso foi a vingança de Baba Yaga, amaldiçoando a rainha que antes tinha expulsado ela. Eu não estou aqui, Nicolas, apontando dedos para ninguém e dizendo que essa informação é importante. As pessoas comentam, tá? Mas ela não tinha motivos, ela era jovem, né? Tipo, relativamente. E ela adoeceu e morreu. Dizem que ela foi envenenada, dizem que ela foi amaldiçoada, dizem que muitas teorias apontam então para a Baba Yaga, que estava aqui em Baróvia já, olhando o Strade de perto, quando viu a mãe falsa do Strade se aproximando, aquela mulher que tinha expulsado de perto do filho dele, banido, a véia Baba Yaga foi lá, porque o idoso ele é covarde, o Nicolas. Ok? Então o Sergei chega no castelo com o corpo da mãe nos braços, mais uma mágoa pro Strade, já que sua mãe, ela nunca poderia, então, nunca pôde ver as conquistas do filho. A mãe e o pai nunca foram capazes de ver o que o Strade criou, o que ele conquistou, o castelo, o reino, o povo. Então, mais uma mágoa para conta do Strade, dentre várias. Então, dizem também que o Strade criou uma cripta especial dentro do castelo para botar o corpo da mãe. Então, passa-se o tempo. Ele e o Sergei, então, o irmão mais novo dele, vivem no castelo, cercado ali do povo dele, da corte, tudo mais. E apesar do Strade amar o Sergei, amar aquele irmão mais novo dele como um irmão, ele tinha uma inveja da jovialidade do irmão, da inocência do irmão, que nunca foi pra palha, que desconhece essas cicatrizes da vida. O coração dele não era tão duro quanto o coração do Strade. E eis que no vilarejo de Baróvia aparece uma camponesa. Umas versões dizem que ela é uma camponesa, outras versões dizem que ela tinha uma família mais abastada, mas chega então Tatiana Fedorovna, que é a famosa Tatiana, que o Strade se apaixona, ele fica completamente apaixonado por ela, e movido pelas interpretações dele de amor, ele presenteia ela, ele bajula ela, porque o Strade ele tem um pouco disso, tu vê que ele queria conquistar a mãe dele, ele queria que a mãe tivesse orgulho, faz um castelo para ela, chama ela pro castelo. Tudo, ele tem uma coisa assim de presentear, de material, então ele tenta assim conquistar a Tatiana com essa questão de presentes, como ele já tinha feito em outros momentos da vida dele. O que ele não esperava é que a Tatiana, jovem, bela, ia se apaixonar pelo irmão dele, Sergei,
Os dois eram jovens, os dois puros, as almas deles se conectaram e eles ficaram juntos. E ambos foram até o Strade revelar esse amor e revelar os planos de se casar sem maldade. A Tatiana e o Sergei chegaram na inocência pro líder da família deles, pro grande figura que Strade é, chegaram felizes falando que precisavam se casar. Então o Strade ele teve que fingir não sentir nada, ele fez aquele sorriso amarelo, ele fingiu ter amado aquela ideia, ter amado que o irmão dele estava feliz e fingiu felicidade, mas dentro dele mais uma mágoa se criou para as tantas outras, se empilhou ali dentro dele e ele até oferece o castelo dele para ser a casa da paixão deles, para o casamento ocorrer, uma enorme festa para eles. O Strade oferece chamar o povoado todo. Então, talvez o Sergei e a Tatiana tenham sido meio inocentes, não tido percebido que o Strade ficou abalado dentro dele. Mas agora que eles revelam a intenção de casar e o Strade aceita com mágoa, a gente tem que parar e voltar para antes. Quando ele finaliza a batalha dele contra Argvost e os inimigos dele, descobre o templo. Vamos voltar para esse momento. Depois de ter encontrado o templo nas suas terras, enquanto o castelo ficava pronto, que a gente sabe que é coisa de, mesmo ele tendo recurso e tudo mais, tomou-lhe ali bons tempos, o Strade ele ficou empenhado em quebrar os selos mágicos e entrar dentro do templo. Por quê? Porque é um templo maligno, cheio de energia, cheio de poder, cheio de coisa necromântica que parece que vai foder a tua vida. É aí que as pessoas têm vontade de entrar, Nicolas. Tu sabe disso. Que o ser humano ele é merdeiro. E o Strade era um ser humano nessa época. Então ele se empenha para quebrar os selos mágicos, ele consegue quebrar os selos mágicos, ele entra dentro daquele templo, começa a explorar aquelas catacumbas e nas profundezas daquele templo ele encontra Exetander. Exetander é um lich, conhecido como Exetander, o de muitos livros. E o que acontece quando tu encontra um lich? Ou tu conversa, ou tu morre, ou tu conversa antes de morrer. Nesse caso, o Lich Exetander, ele vê o potencial dentro da alma do Strade, ele vê o toque da Baba Yaga, ele vê todo o potencial que o Strade é por ser um nobre, por ser inteligente, e ele já tem aí os seus mais 5 de inteligência, ali o limite de uma pessoa, Sherlock Holmes. Então o Lich, ele acaba se tornando o professor do Strade, treinando ele nas artes necromânticas, instruindo ele nas versadas artes da magia, dos caminhos que a trama negra pode ter. Então ele ensina não só para o Strade como manipular a trama de Minstra, mas como manipular a magias que só existem no plano da Umbra, como variações de magias de ilusão, porque a escola de ilusão ela é dividida em 5 tipos, sendo que um tipo é Shadow. Então tem magias que são mais fortes no umbral, e é aí que o Strade estuda, é aí que o Strade começa a se mergulhar. Então é correto falar que o Strade é um mago, mas é mais correto falar que o Strade é um necromante. Ele é um mago necromante muito forte. Então o Strade também ele ansiava por ter um professor, alguém para explorar aquela centelha que estava dentro dele. O Exetander, o de muitos livros, ele tem uma biblioteca de conhecimento vasto, além dele ter um conhecimento vasto. E Lich gosta de colecionar coisa. Tem Lich que coleciona monstro, no caso esse Lich aqui é o que coleciona livro. Um minuto. Ok, back. Minha mãe aí participando de Curse of Strahd.
Tem toda uma narrativa aí materna em Curse of Strahd. Strahd é um homem de duas mães aí, e pode ser uma coisa explorada. Mas então, o Exeter, o de muitos livros, ele tem uma biblioteca muito vasta, e em um momento o Diabo que falou com vocês antes do moinho, ele fala sobre conhecimentos do Strahd. O que agora, com tu lendo o tomo e vendo que o professor do Strahd era um cara que era focado em biblioteca, talvez o conhecimento que aquele demônio queira seja um conhecimento que esse elite tinha. E com conhecimentos arcanos, religiosos, acho que mais do Léo, mais dos clérigos da party, no caso, se o Isaías chegar a ler isso, se a outra parte ler isso, o clérigo seu Tondo, a magia que o Strahd usa, no caso de vocês em Wallach, o Apocalypse from the Sky, vem de um livro específico, um tomo que existe dentro do universo de Forgotten Realms, dentro do universo de Shadowfell, um livro chamado... Qual que é o nome do livro? Eu esqueci. Caraca, esqueci o nome do livro desgraçado lá, que do demônio. Basicamente, o nome do livro do demônio. Eu só lembro do bom, Exalted Deeds. Eu não lembro do maligno. Por Evil, não? O Léo deve estar vendo esse vídeo agora e gritando o nome do livro. Mas é que assim, tem o Book of Exalted Deeds, ele é um livro bom, angelical, com coisas angelicais, mas ele não é só um livro editorial da Wizards para o nosso mundo. No mundo de Forgotten Realms, ele existe também. Book of Vile Darkness. Isso, o livro da sombra vilanesca, Book of Villain. Então, existe essa ideia em alguns textos canon do Strahd ter esse livro, ou ter tido em alguns momentos, ou ter copiado algumas partes importantes desse livro e depois ter trocado o livro com outra pessoa, ou ainda ter ele. Então, a intenção daquele find que encontrou vocês seria buscar essas informações do Book of Vile Darkness que o Strahd teria conseguido do seu professor, o Exetander, o de muitos livros. Então, eu imagino tu no teu 10 dias de downtime lendo essas informações e tipo, caralho, a gente tá fudido. Tá, ok, vamos lá que tem mais coisa pra foder vocês. Seguindo nessa parte do templo, a gente voltou do casamento pro templo. Por ter visto o pai dele falhar, cair antes da hora, né, não foi de velhice, e ter visto o irmão dele jovem conquistar aquilo que ele não conquistou, e ele atribui a conquista do Sergei pela juventude dele, por ser jovem. A Tatiana chama ele de velho, chama ela de idoso, umas coisas assim. Tem algumas passagens que ela... Não que ela esteja humilhando ele, ela só chamava ele tipo de tiozão, sabe? Tiozão da Fanta. E isso mexia muito com o Strahd. Então ele ansiava por conhecimentos que deixassem ele jovem. Essa era a procura dele, para ele poder viver e aproveitar tudo aquilo que ele conquistou. Então foi na necromancia que ele achou a resposta para isso, para se manter aqui. O Exetander, ele realizou então a primeira parte de um ritual no Conde. E ele diz que a segunda parte, a mais importante, a parte final de selamento desse ritual, seria um sacrifício. E o Strahd não saberia que o sacrifício era até a hora de fazê-lo. Ok, voltamos então para o casamento. Quando no casamento o Strahd, ele tá lá no dia do casamento, nos corredores do castelo, no quarto dele, relembrando, vendo aquilo, e aquilo ali é o pior dia da vida dele. Porque ele tá perdendo a Tatiana, o irmão dele tá feliz porque é jovem, os pais dele estão mortos, não viram nada daquilo que ele conquistou. O Strahd super frustrado, se sentindo assim, uma derrota no próprio castelo dele. Os louros, as felicidades, tudo cercando o irmão e a Tatiana, as pessoas felizes pelos dois, que serão... Ele não tem filhos, então quando ele morrer, tudo vai passar para aqueles dois, eles vão usufruir daquilo. O Strahd, então, nesse momento amargo, nesse momento de sombras, de ódio, de decepção,
tudo ali fica claro para ele, é como um estalo na cabeça dele. Ele relembra do ritual que o Exeter fez para ele dentro do templo, e ele percebe agora que a chave para aquele sacrifício, a chave para a imortalidade, para selar, é matar o irmão dele. O irmão dele é o sacrifício para isso. Tomado de uma loucura temporária, ele então procura o irmão por dentro do castelo, encontra o irmão num dos corredores e mata o irmão no dia do próprio casamento. Dois nobres, dois símbolos de liderança de um reino gigantesco, eles, irmãos do mesmo sangue, ele mata o irmão nesse ato vil, não é um ato nem de perto leviano, e não macabro o suficiente, ele bebe o sangue do próprio irmão. Strade não era um vampiro, era um humano normal. Bebe o sangue do próprio irmão naquele ritual macabro. Nesse momento, forças das trevas começam a cercar o castelo e os arredores, começam a imbuir poderes novos no Strade. Então, Strade Vanzarovich se torna um ser imortal e poderoso. Ele não se torna um vampiro, ele se torna um ser imortal e poderoso. Então, agora, de posse desses poderes, ele acredita poder conquistar a Tatiana. Que agora ele tá mais forte. Sempre essa coisa de ter para provar, de ter que usar alguma coisa para convencer, para comprar. Então ele procura ela e finalmente encontra ela no mirante, aquele mirante que vocês usaram para dar Featherfall. Ele encontra ela lá e ela estava lá vestida de noiva, esperando o noivo dela, esperando a cerimônia. Não que a cerimônia fosse acontecer lá, ia acontecer mais tarde, mas ela já estava lá esperando a cerimônia acontecer. E ele aparece para ela e fala das suas conquistas, fala das terras, das posses, dos poderes dele, da fortuna, fala que tudo aquilo podia ser dela se ela aceitasse ele, se ela aceitasse a mão dele. E mesmo usando de magia de controle mental, de charme muito forte, a jovem, ela resiste ao olhar, ao gaze dele, e ela fica completamente apavorada, um backslash daquela situação. Ela fica completamente o medo supremo daquela figura, porque apesar de ele ser humano, ele é uma figura de horror na frente dela, uma coisa macabra em torno dele, e ela, cercada, pula do mirante para aquilo que vocês já sabem, uma queda de 1000 feet para dentro das brumas que acabaram de cercar o castelo, para nunca mais ser vista, o corpo nunca mais ser encontrado. E o Strade ali, então, a ver navios, e os guardas do castelo, então, veem essa cena e atacam o Strade com setas e flechas, matando o conde pela primeira vez. E imediatamente ele cai, e então ele se ergue, pois é tua mãe? A gente tá tendo mãe? Mãe? É tua mãe, teu irmão? Tá tudo bem, Buzz? Tô te dando grapple, Buzz. Eu vou postar no YouTube depois. É teu irmão. É teu irmão mais novo? É tipo o Strade ser gay? Então, qualquer momento tu pode matar ele e ver o sangue dele? Beleza. Não vou ignorar o fato do teu irmão ter nome de russo também, que de NPC. Então, teu irmão tem nome de NPC na campanha que eu sei. Então, os guardas do castelo veem essa cena dele tentando se aproximar, ela pulando, eles atacam ele com flechas e seta, ele morre. Imediatamente quando ele morre, ele se ergue. Então agora, como um vampiro, não só como um vampiro, como o primeiro vampiro. Strade Vanzarovich é o primeiro vampiro. Como que ele é o primeiro vampiro se ele surgiu nos anos 700 e tal, tinha um vampiro. Então, o tempo dentro de Shadowfell é diferente, as coisas são diferentes, eles estão num mundo que não faz sentido, não se apega tanto ao fato cronológico. Canonicamente, dentro de Forgotten Realms, ele é o primeiro vampiro. Então, pelo menos o vampiro tradicional, como a gente imagina. Sol, né? Sangue. Tem um outro bicho que chupa sangue, mas que monta numa curupira. Daí, foda-se. Daí é uns outros bichos. Então, esse ataque dos guardas do castelo matando o Strade, ele é muito icônico, mas ele nunca é falado muito sobre ele. Por que os guardas do castelo atacaram o seu senhor, sabe? Em alguns relatos de alguns livros, dizem que esses guardas estavam ali, eles eram inimigos da família Vanzarovich, infiltrados, e eles iriam assassinar a família, ou o Strade só, durante o casamento.
Eles já eram um pessoal que estava ali para matar ele. Então, isso é uma curiosidade bem interessante que tem que dar uma remadinha para encontrar essas informações. Elas são um pouco de rumor, mas eu acho que elas fazem muito sentido mais sentido do que o guarda do castelo atacando seu senhor. O cara era escroto, mas o cara ainda era todo nobre é escroto, tá? Vou começar por aí. Mas então ele se ergue como vampiro, como senhor daquilo ali, e mata os guardas, né? Pra deixar de ser otário. Enquanto esses eventos ocorriam, as brumas espessas elas cercavam e tomavam não só os arredores do castelo, mas todo esse vale. E depois de cobrir o vale de neva, esses mesmos poderes levaram todo esse vale para um além plano, para um outro bolsão planar, que depois a gente vai descobrir que é os domínios do medo, né, o core, aquele continente. Tirando então ele desse mundo que a gente nunca soube o mundo do Strahd, esse mundo original, ele nunca é citado. Pode ser a Terra, pode ser Ravenloft, pode ser Faerun, pode ser Eberron, vai do mestre. Mas faz muitos anos. Então ele leva toda essa região, e os habitantes para o Pendor das Sombras, os domínios do medo. A bruma então ela cerca tudo e todos. Ninguém que entra dentro do domínio de Barovia pode sair, porque a neva ela pertence aos poderes sombrios antigos. Então, os Dark Powers são os caras que fizeram esse ritual com o Strahd, eles que dominam as nevas. Não é o Strahd que domina as nevas, é os Dark Powers. Esses mesmos que mandam ali nesse tipo de poder que aprisiona o Strahd. E pouquíssimo se sabe sobre eles, mesmo canonicamente, se tu for procurar nos livros, Dark Powers é totalmente assim aberto e meio vago até. Então, até mesmo com os poderes de necromântico e o Warlord fortíssimos, e o Strahd então tá preso dentro das brumas, ele não pode sair, ele não controla as brumas, e ele é uma prisão feita naquele dia para ele relembrar e reviver as atrocidades que ele cometeu. Beber o sangue do irmão, ele tem que beber o sangue de todo mundo agora, ele tem que vive bebendo sangue porque ele bebeu o sangue do irmão, e ele tem que relembrar a morte da Tatiana. A Tatiana então, vidas acabadas, sangue roubado, os amores perdidos. Então, de novo, naquele contexto de cíclico, tudo se repete. Todos os barovianos, então, foram arrebatados junto com os reinos. Os únicos que têm direito de entrar e sair são os Vistani. Ninguém sabe por quê, mistério também. E o Strahd, ele mente deixar eles saírem por gostar dele. Eu gosto dos Vistani, deixei. E ele mente que captura os aventureiros para suas terras com as brumas. Mas, na verdade, ele não sabe como elas funcionam e ele não sabe porque os Stannis são imunes a ela. Então, geograficamente, a gente falando hoje, tem 3 cidades, o Wallachia, Teufeldorf, Zeidenberg. Tem 3 cidades grandes, 2 cidades menores fortificadas, que é Kresk e Mol, 2 anãs, elas que não apostam. Tem algumas vilas, que é a Vila de Baróvia, Rosda, Javnica, Renica e Targusmor. Nos mapas de referência vocês vão ter os lugares mais ou menos onde elas ficam. E essa falta de comunicação entre os assentamentos é proposital para uma falta de esperança generalizada no cenário. O Strahd ele não quer esse tipo de comunicação e gerenciamento e organização isso acontecendo. Então o clima de terror é pregado pelo próprio governante do local. Então é muito provável que povoados sejam completamente eliminados e outros assentamentos sejam criados sem um outro ficar sabendo, sabe? Por exemplo, Vila de Baróvia não tem muro, não tem defesa. Se o Strahd quiser, ele limpa aquilo qualquer dia. Mas existe o interesse do Strahd de não limpar, né? A gente já conversou bastante sobre isso. Então, andar em Baróvia é como andar na neva. Nada é muito claro geograficamente, porque não tem muita informação. Nada é muito claro no teu caminho. Tu anda até encontrar algo, ou até aquele algo te encontrar. Ok, os barovianos eles são oprimidos e eles têm um semblante sofrido, e mesmo quando eles morrem, eles não conseguem escapar do pendor das sombras. As névoas não permitem que as almas deles desencarnem ou vão para o descanso eterno, né?
Então, não tendo onde ir, as almas retornam e elas acabam reencarnando em crianças barovianas de tempo em tempo. Então, alguns barovianos, eles têm alma, eles são conhecidos como os Blesseds, e algumas pessoas são ocas, elas não têm alma. Porque, assim, essas forças sombrias, os Dark Powers, eles acabam criando pessoas novas de tempo em tempo, só para popular o local, só para ter um tabuleiro para o Strade sofrer, para ter um pano de fundo para aquela cena do Strade, daquele prisão dele. Então, essas pessoas ocas, elas são criações dos Dark Powers, e elas são, normalmente as pessoas sem alma são pessoas mais tristes, pessoas mais frias, pessoas mais apagadas, distantes da luz. Tu é baroviano, né? Tu nasceu em Wallachia, tu sabe esse conhecimento bem padrão. Os que têm alma, eles têm almas da época ainda da conquista da família Vanzarovich. Aquelas mesmas pessoas ainda vivem reencarnando. Então, todo mundo que tem alma, incluindo o teu personagem, é uma alma antiga, é uma alma que está aqui há muito tempo, remoendo. Então, tem uma conexão muito grande com as coisas aqui. O Strade, ele descobriu isso, ele descobriu esse lance das almas. E ele fica, então, pacientemente esperando a alma da Tatiana retornar entre os seres vivos para tentar conquistá-la de novo. Então já aconteceu várias vezes, e essas tentativas elas sempre acabam de forma trágica. Isso é canonicamente. Tanto que quando ele já destruiu outras coisas, já deu merda em outras tentativas, e ele fica putaço e dá merda. Tanto que a forma trágica de vocês já foi explorada já, e vocês explodiram o Wallachia por causa disso. Então, assim, não é uma coisa meio que, foi o Marcelo, foi o Léo, foi... Existe um círculo de eventos e a tragédia sempre acompanha essa tentativa do Strade de encontrar Tatiana, no caso, Coliana, agora. Ok, falando sobre o Conde ele é o Lorde Absoluto do Logal. Ele controla criaturas da noite, criaturas selvagens, ele controla o clima, aspectos da terra. Por vontade dele, o sol é fraco a ponto de não machucar vampiros. Os vampiros podem andar de dia e sem nenhuma penalidade. E dizem também que antigamente o Strade ele era tão forte, porque ele falou assim, cara, eu não vou sair daqui. Eu já desisti de sair daqui, então eu vou ver até onde meus poderes vão. Então ele engrossou tanto as brumas, ele ficou tão forte necronomicamente que quando um paladino ou clérigo tentavam usar magias de augúrio para falar com seus deuses, eles achavam que estavam falando com seus deuses, mas na verdade eles estavam falando com o Strade se passando pelos deuses dele. Então toda vez que um clérigo reza para o seu deus e acha que está perante o seu deus, é o Strade falando com eles. E além então do Strade falar com ele, o Strade acaba sabendo todos os planos da party ali. Isso é regra canon de edições anteriores, mas dizem que depois de outros acontecimentos, ele é focado em sair, ele gostaria de sair, ele não tem mais esses poderes de interceptação de augúrio. Ele pode refazer isso? Não sei. Mas fica aí, essa informação canon, que é bem importante. Também é dito que pessoas que morrem em Barovia, quando são retornadas à vida, tipo, se a party tem um clérigo, as pessoas que voltam à vida, elas voltam com sequelas de insanidade. Sequelas de insanidade, das mais variadas. A tabela é gigante e as pessoas sempre voltam com problemas. Então, Padre Lucian estava com algum problema. Coliana, tem algum caro nesse angosto aí, porque ela já morreu 2 vezes, e você já ressuscitou 2 vezes. Então tem alguma coisa acontecendo aí com... Tu leu isso, teu personagem leu isso na Desdia, e, caralho, temos que fazer um paredão com a Coliana, sabe? Ok? Estamos quase acabando. Vamos entrar agora só nos itens sagrados, tá? Existem alguns itens sagrados poderosos dentro das terras de Barovia que são de domínio público ou domínio do Strade, domínio de conhecimento do Tomo. Tu vai saber agora. O primeiro é o símbolo sagrado do povo corvo, ou do Heavenkind. Ele foi um símbolo passado de geração em geração dentro da família Barovianas, e ele foi entregue primeiramente a uma paladina chamada Lugdana. Alguns dizem que quem entregou para ela foi um anjo, outros dizem que foi um corvo enorme, outros dizem que quem entregou para ela foi uma mulher vestida de corvo com uma máscara de porcelana. Então, interpretações.
O importa é que é uma joia com um rubi no meio, e quando foi entregue para ela, ela tem uma capacidade muito forte contra Undead. Fecha um pouco com o portfólio da Heaven Queen, um item que é contra Undead e ser contra, né, que é o portfólio dela ali. Essa paladina Lugdana, ela se tornou o maior terror contra mortos-vivos dentro de Shadowfell. Ela era temida por todos os Undead, todos os tipos de Undead. Ela se tornou uma figura, então, muito popular e adorada dentro dos Barovianos, porque ela tinha uma esperança que emanava dela. Hoje o símbolo está perdido, e o Strahd ele tem medo que esse símbolo seja encontrado. Pelas cartas Vistanes de vocês e o caminho, esse símbolo é o que é para estar em Westerhill, na colina dos druidas. Mas coisas podem acontecer. Ok, outro símbolo. Muitos anos atrás, Markovia, né, essa acólita do Senhor do Amanhecer, do Morning Lord, ela estava cansada das tiranias do Senhor daquela terra. Isso antes dele virar vampiro. Ela era do povo ali que foi convocado, que vivia ali, o Sergei lá, casamento. Ela já não gostava do Strahd, porque o Strahd era meio escroto, e ela tinha um carisma encantador, ela movia as pessoas, tocava o coração delas. Quando teve as atrocidades do Castelo Ravenloft, matou lá o Sergei e tudo mais, a Markovia falou, foda-se essa porra, chega dessa merda, começou a juntar o povo, incitar o povo, vamos meter ele louco. O Strahd começou a desenvolver, daí o Strahd já virou vampiro, começou a necromante vampiro numa velocidade absurda, explorar as habilidades dele. Quando a Markovia tava lá pilhando o pessoal pra caralho, o Strahd mandou 16 vampiros matarem a Markovia, e para surpresa do Strahd, apenas um vampiro voltou, e daí o Strahd pensou, putz, tomei no meu cu. E a Markovia, como matou 15 vampiros e aleijou um, ela falou, cara, se eu posso matar 16, eu posso matar o Strahd. E vou pro castelo agora matar ele. E acontece que não. E daí eles lutaram, como já foi dito 2 vezes para vocês na campanha, o castelo todo, e ela infelizmente morreu na batalha. Ela feriu muito Strahd, dizem que ele manca até hoje por causa desse combate, mas o mais importante é que quando ele mata ela, ele vê magia celestial sendo imbuída nos ossos dela. E o Strahd tem medo que as pessoas peguem os ossos dela e usem, igual pegaram do Sanandrew. Então ele pega os asseclas dele e fala assim, vamos botar numa cripta aqui no castelo. Então, para ninguém pegar os ossos dela, ela tá numa cripta dentro do castelo. E o mais importante, dizem os conhecimentos que tu tá descobrindo, é que o fêmur de Santa Markovia é de extremo poder, que ela teria um poder igual a uma Mace of Disruption. Sabe a massa da Disruption, Disruption, né? Mas eu sei que é dano radiante para um caralho. É tipo abraçar o sol. O outro item é a espada do Sergei, né? A espada do Sergei, quando ele estava em vida, era uma espada que tinha uma lâmina de cristal. Quando o Strahd mata o Sergei, a espada já era senciente, e ela olhou assim, caralho, eu vou matar esse filho da puta. E ela começa a se encher de energia para matar o Strahd, e o Strahd fica com medo, pede para um dos seus asseclas quebrar a lâmina, leva para longe, quebra a lâmina dessa porra e se desfaz disso. E ele consegue, ele leva, ele quebra e fala pro mestre dele, tá feito. Só que o que o Strahd não sabe é que o cabo ainda tem poder, e que ele emana uma energia muito forte, então uma lâmina solar. Esse item, além de tu ter esse item, tu recebeu do próprio Sergei o item, né? Então tu conhece bem e tu tem a espada, tu pode falar com ela. E para finalizar, o último item mais importante. O Strahd, ele acredita que a maldição dele será quebrada se as Dark Powers, as forças sombrias, verem um verdadeiro governante, um novo governante para Barovia. Então, se eles descobrirem alguém novo para ser o novo Dark Lord, o Strahd vai ser Release of the Duty e vai poder sair das brumas. Por conta disso, o Conde usa alguns dos seus aliados Vistani, que são cupincha dele, para atrair aventureiros de fora das brumas para dentro das brumas. Não foi o caso de vocês não foram startados por Vistanes. Mas esses Vistanes que angariam pessoas são para o Strahd poder testar elas. Pro job, sacou?
Tá comigo, Buzz? Tá comigo, né? Ok. Por esse motivo, o Strade ele se interessa por aventureiros recém-chegados. Então, ele nunca mata de imediato. Ele gosta de observar das sombras, testar os motivos, ver quem é o mais arrogante, quem é o mais ambicioso dentro do grupo. Então, o Strade ele sempre vai testar, ele sempre vai brincar com os aventureiros. Isso é uma realidade que vocês viram bem. E essa brincadeira do Strade, ela é até o momento que o grupo acha o tomo de Strade. Só que assim, achou o tomo de Strade não quer dizer que o Strade sabe disso. Ele ainda precisa saber. No caso, eu tô falando agora, por quê? Porque vocês sabem que tem espiões em Kresk. Então, agora, o Strade provavelmente foi informado que vocês fizeram todas as movimentações de Kresk por causa desses espiões, mas o mais importante, esses espiões podem ter informado que vocês têm um livro vermelho com o brasão da família, o tomo de Strade. Entende? Sacou? Então, quando o Strade fica a par disso, tudo muda. O tomo, ele é tipo um diário. Ele tem várias informações. Da Baba Yaga, do Excel Thunder, do templo, das batalhas. Por isso que eu tô falando esse compiladão aqui, porque é tudo o que tem no tomo. Foi tudo isso que foi dito agora. Tudo, então, se torna conhecimento público. E no momento que o Strade descobre que o grupo tem o tomo dele, com os detalhes mais antigos, mais pessoais, das suas motivações, de tudo mais, o Strade ele para de brincar, ele para de testar de qualquer jeito, que nem ele testou o Gui até agora, ele para com qualquer tipo de joguete e ele começa a caçar o grupo para matar, sem nenhum tipo de freio. Ele começa o modo rampage de não ter nível de segurar a caça dele ao grupo. E se tá sabendo disso, é porque se tu tá vendo esse vídeo, seja tu ou o Isa, é porque o teu grupo achou o tomo e agora é a hora de ter mais cuidado do que nunca. O Strade, ele é um mestre vampiro, só que ele não tem as desvantagens de um mestre vampiro. Além disso, ele é um necromante muito poderoso que foi bem treinado por um lich de conhecimento antigo. Então, e além de tudo isso, ele é sagaz, ele é bem inteligente, ele não é um personagem que age à toa. Ele, desde jovem, foi treinado no campo de batalha, como um Warlord, conquistando terra. E, além disso, ele tem recursos, tanto mágicos quanto recursos de riqueza. Ele tem muitos recursos. Então, toma cuidado, viaja leve, viaja rápido, boa sorte. Tem alguma dúvida, Buzz? Holy fuck. Deu apanhado desde ele bebê, dele jovem, dele cresceu, e quem foi o professor dele, o que a Baba Yaga é nisso, sabe? Da onde veio o povo de Baróvia. Eu sei que não tem tudo, eu sei que eu não falei de cidade por cidade, mas eu acho que esse overview tá bom. Quando a gente encontrou a Baba Yaga lá, que a Strade pediu pra que o Gui matasse ela, né? Ele não tem nenhum ponto que fala da relação conturbada da Baba Yaga com o Strade. Então, é um bom ponto esse. Ele pediu pra matar ela, então o que a gente tem é que assim, foi ela que deu a centelha de magia, foi ela que criou ele e ajuda ele até hoje, super suporte. Mas foi ela que matou a mãe dele? Não sabemos. Talvez o Strade não goste completamente dela, sabe? Goste da ajuda que ela é, porque ela é um personagem muito forte, spellcaster fortíssimo. Provavelmente ela manda em todas as bruxas, todos os covens de Baróvia. Então o Strade gosta de ter suporte, mas ao mesmo tempo o Strade não se importou de pedir pro Gui matar. Vocês não tem como saber por quê, mas provavelmente o Strade usa porque é útil, mas não gosta, sabe? É um ponto fraco na relação de generais do Strade que dá para explorar. Ela não, ela adora ele. Ela é, sabe? O Strade pode odiar ela. O Strade pode falar assim, ó, pedir pros caras te matar e eles falharam. Ela vai continuar pagando com ele.
na relação dos inimigos da família Zarovich, depois do incidente de Argvost. Esses inimigos, eles ainda restam, ainda existem pessoas nessa resistência, nesse conglomerado de famílias que tinham se voltado contra a família Zarovich, que foram encurralados no coisa e que o Argvost acabou ajudando. Nesse momento bem antigo, não, porque o Strahd ele dizima genocídio, matando todos os inimigos dele e destruindo tudo. Então, provavelmente morreu todo mundo, mas anos depois, uns 20 anos depois, quando o Sergei vai se casar com a Tatiana, tinha os inimigos da família para assassinar o Strahd lá. Então, provavelmente, porque o reino não tinha brumas ainda. Então, ainda tinha vizinhos incontentes que perderam terra ou perderam tudo, sabe? Então, esses 20 anos de paz na família, no reino, foi meio que pode ter sido um tempo das famílias inimigas se reorganizarem, entendeu? Dos filhos que eram muito pequenos durante a guerra virarem adultos, entende? E confabularem resistências. E o Strahd, ele meio que ele abandona esse tomo pra criar essa brincadeira? Ou é mais pela questão cíclica do plano, das coisas estarem sempre acontecendo e se repetindo? Deu uma travada aqui, mas tu tá perguntando se ele que plantou o tomo para as pessoas lerem? Porque, tipo assim, é uma coisa sabida que quando ele brinca com os aventureiros, até que os aventureiros descubram o background dele por meio do tomo, e a partir daí ele entra em modo Berserk. Não, Isso faz provavelmente parte do não foi ele jogo? que. Não, provavelmente não. Parece que alguém roubou e perdeu, ou roubou e matou, e, Uhum. sabe? O Alguém veio destino a brincando com o destragar. modo cíclico de, Porque, de batalha. assim, muita coisa é brincadeira pro Strade, tipo os players, tipo, tudo mais. O tomo não. O tomo não é brincadeira. O livro, em todas as edições, é bem claro. Quando o Strade descobre que tem o tomo, acaba tudo. Tanto que tem uma imagem, que é o Strade na frente dos grupos, bem clássica, bem desenhadinha, bonitinho, que é o Strade, uma frase que se tornou clássica dele, que é: vocês têm um item que não pertence a vocês. Ele fala: antes eu estava brincando, mas agora vocês têm a minha total e completa atenção. Então, assim, o tomo não é... O Strade não brincaria com o tomo. E esse Lich, ele tem contato com o Strahd depois do ritual ser feito? Boa pergunta. Não é citado o destino do Lilith. Ninguém sabe Exalt Thunder o que aconteceu. A última citação do Exalt Thunder é quando o Strahd fala: professor, quero ser jovem para sempre, quero imortalidade, quero que a necromancia me dê isso. E o Lich fala: vou te fazer um ritual em duas partes. A primeira tá feita aqui, fez a macumba, e a segunda ele fala: vai ser um sacrifício que na hora tu vai saber o que é. E deu, não é mais dito. A estadia do Strahd no templo, os ensinamentos dele, não é muito relatada. É Uhum. relatado, o conhecimento de vocês tem um leve ar de que talvez ele tenha o Book of Vale Darkness, ou o Lich tenha, ou o Strahd tenha, ou eles tinham partes, mas não é dito como que se sucedeu ou o que aconteceu com o Lich. Ele pode estar lá ainda, ou pode estar em outro lugar, ou o Strahd pode ter chupado o sangue dele. Uhum. Na questão, ele descreve as batalhas contra Markovia, contra Sergei, contra as coisas. Ah, o Alminster acaba sendo citado, o mago da floresta, o mago louco? Não, porque tudo isso que tu leu, né, tudo mais, é muito antigo. O Elminster entrou faz 4 meses atrás. Quando vocês Ah, estão na ok. vila de Baróvia, a galera fala, quando começa a campanha, faz 1 mês que o Elminster angariou 30 pessoas e foi pro castelo, entendeu? Muito recente. Uhum. Então, ele meio que se contradiz no ponto de que o Strahd controla as brumas, e no outro ponto ele diz que o Strahd não controla as brumas.
É que o Strahd mente para as pessoas que ele controla. Ele mente, eu vou deixar tu sair, fui eu que te busquei, eu gosto dos Vistanes, então eu deixo eles saírem e entrarem a hora que eles quiserem. Mas na verdade é as Dark Powers que controlam as brumas. Elas Mas estão então prendendo o Strahd. a questão dele poder controlar as brumas para interferir nos augúrios dos clérigos, isso daí acaba entrando como? Não, não, não foi exatamente assim isso que eu quis dizer. Quis dizer que assim, ele tá aqui há muitos anos, né? Que seriam as edições de D&D, né? Que elas se Uhum. passam anos. Hoje em dia, ele tem alguns objetivos. Um deles é a Coliana, que agora não é mais. Outro é achar um sucessor para as Dark Powers botar esse sucessor no lugar e ele poder se aposentar, entendeu? Uhum. Que daí, no caso, ele tentou com o Gui. Então, hoje ele tem esse objetivo, o livro diz, hoje ele tem esse objetivo. Mas, na terceira edição, ele não tinha esse objetivo de sair. Na terceira edição, ele falou assim, cara, quer saber? Tô aqui, vou ficar aqui, então eu vou focar em ficar aqui. E daí, as brumas já não iam deixar ele sair de qualquer jeito. O que ele fez foi botar mais poder nas brumas para ele controlar aquela região em outros sentidos, sabe? Em sentidos de ilusão, em sentidos de controle. Então em alguns momentos da 3.0, daí tinha esse lance de augúrio interceptado. Hoje em dia não, porque um dos portfólios dele se torna que ele quer sair, sabe? Ele não desistiu disso. Então, para ele sair, Porque é ele teria. roubado pra caralho, né? Sim, com Fala. certeza. Para sair, então ele teria que estar tirando, colocando alguém no lugar, mas Ele isso, acha. isso ele acha, mas não seria ele que colocaria essa pessoa como sucerano. Ele teria que Não, fazer essa pessoa ser reconhecida é para os muito Dark complexo de Powers para saber. poder. Porque o Dark Power não é ninguém. Não, então, tipo, nem o Strade sabe. Sabe? Talvez ele tenha. Claro que ele estudou mais isso e ele tem um jeito de se comunicar com as Dark Powers, mas não é o Strade que fala, tu é. Eu sei que o Strade falou isso pro Gui, eu vou te dar a minha coroa e tu vai ser o novo Lorde e tu vai mandar em tudo. Mas na verdade o Strade não sabe, sabe? O Strade nunca achou alguém que fosse essa pessoa, nunca tentou, sabe? Então é um mistério, é uma incógnita até pro Strade. E sobre os augúrios, eu estava lendo com um fórum e é legal, se tu quiser fazer uma campanha muito difícil, mas concordo com o cara que escreveu assim, nunca tira uma habilidade core de uma classe, sabe? Não interfere nisso. Porque daí tu tá capando um player, sabe? Tipo, Sim, não com tira o certeza. Bardic Inspiration do Bardo, não tira o Rage do Barbarian. Então, não tira a essência do clérigo, sabe? Então, eu imagino que deve ter sido legal para algumas pessoas que jogaram isso e foi muito difícil e muito divertido, mas eu gosto de não ter mais isso, sabe? Ou Ah, tem. Ou e, será que tem? e durante todo esse tempo que ele ficou ali, teve influência de divindades no meio? É um pouco difícil de dizer isso, né? Não é todo mundo que consegue intervir em Shadowfell. Eu posso te dizer que no caso da Paladina Lugdana, tem gente que diz que foi um anjo, tem gente que diz que foi, no caso, a Raven Queen, né? Até combina com o portfólio dela, com o estilo dela, que entregou o símbolo do povo corvo. Nos dois, a gente tá falando de uma coisa meio deidade, sabe? Então, assim, Uhum. provavelmente alguns deuses deram uma chegadinha, deram uma olhada, deram um interesse. O problema é que os Dark Powers já estão aqui, sabe? Não é assim. Esses Dark Powers são fortes pra caralho, sabe? Sim. Mas o Strade ele é morto às vezes. Ele é conseguido matar, as brumas saem, sol, felicidade. Depois de um tempo, o Strade retorna, bruma retorna, o sol é escondido e tudo começa de novo. Então, às vezes, alguns conseguem, mas não é por muito tempo, sabe? Uhum.
Ah, a Tatiana que reencarna na Cole é a alma, né? O corpo Isso. da Tatiana, ele é encontrado pelo Strade depois? Não, o Ou corpo dela, então, nunca foi encontrado. É dito isso em todas as menções. O corpo dela nunca é visto. Mas a Coliana é parecida com a Tatiana, porque quando uma alma reencarna, traz sempre os semblantes. Então, almas reencarnadas sempre são parecidas com as suas seus antepassados de alma, sabe? Então, por isso que o Strade reconhece. Uhum. Mas é bem engraçado assim isso até tu falar, porque é bem explícito que o corpo da Tatiana nunca foi encontrado. Sumiu caiu mil fits, bruma, nunca foi encontrado. E além desse templo, existe outras citações à trama de Char? Ela é encontrada em mais lugares ali? Sim. Uh, é dito que esse lugar é um ponto de convergência entre as duas tramas e que aquele elite estava mamando nessas tetas há muito tempo, sabe? Só que ele estava preso lá dentro pelos paladinos, entendeu? Os paladinos não conseguiam matar ele. Ele era. Cara, é que nem eu falei, elites colecionam coisas. Tem elite que coleciona dungeon, tem elite que coleciona monstro de outros planos, o Acererac, os outros elite, o Sun Master coleciona Dracolite. No caso desse, do Excel Thunder, ele coleciona livros. E, e daí ele tava feliz lá lendo, os paladinos não iam conseguir matar ele. Então eles selaram, o dragão selou assim, com tudo que podia. E daí os paladinos ficavam lá de guarda para ninguém quebrar, sabe? Daí tá, o Strade foi lá, matou eles, depois quebrou. Mas existem outros lugares dentro do mapa que são tanto zonas de poder negativo, quanto zonas de poder selvagem, quanto raros buracos na trama, tipo lugares que não tem, que a magia não funciona. Não magic, mas não buracos causados. É que tem uma diferença entre buracos de não magia. Tem buracos de não magia, tipo, tu quebra um artefato, que é um buraco de não magia, não funciona mais magia ali porque tu quebrou um artefato, sabe? Mas tem lugares que tem buracos na trama. A trama tem um oco, e daí ali não funciona. Às vezes tem um buraco na trama de Mistra, mas a de Char tá passando. Ah, não funciona as magias, mas se tu usar a trama de Char, tu consegue. Às vezes é o contrário. Tem um lugar em Barovia específico que tem um buraco nas duas, no mesmo ponto. Tu pode ter encontrado um trecho que fala assim, durante as nossas explorações, encontrei um lugar que não respondia a nenhuma magia de nenhuma trama, sabe? Onde fica, tu já não sabe. Quando a Ravenóvia vem e morre, ela morre durante a caravana junto com os vassalos que estavam vindo povoar a cidade. Isso? Não exatamente. Primeiro teve a organização das vilas e o chamado das pessoas para repovoar, daí teve a criação do castelo. Quando já estava meio que a casa arrumada, que ela veio da capital antiga do reino para cá. Então, ela não veio com a primeira galera, é isso que eu quis dizer, sabe? Já tinha Uhum. uma Baróvia, o Strade, ele queria deixar a mãe orgulhosa. Quando ela vem, já tá tudo bonitinho já. Tá. Cara, eu acho que, assim, Fudeu. é bastante coisa, mas o que eu tinha, o que surge, acabou surgindo de dúvida, eu já respondi, dei uma relida nas anotações aqui. Qualquer coisa a gente se fala aí no Zap. Eu vou. Acho que eu vou upar esse vídeo que vai ser mais fácil dos guri ver. Vou upar no YouTube e que dá pra acelerar também o vídeo. E daí Só meia horinha, né? os guri vêm. Não tenho certeza quanto tempo a gente tá aqui. Mas é 1 hora e isso. 15. Se Show vocês demais. estiverem vendo esse vídeo esbarrado no meu canal no YouTube, parabéns pra vocês. Não vou entender nada nenhuma. Porque tem coisas que, tipo assim, a gente falou aqui na conversa, eu fiquei imaginando se alguém que joga essa campanha estivesse vendo esse vídeo. Tipo assim, como assim explodiram Valáquia? Como assim é o Minster? As pessoas, como assim não se preocupa mais com a Coliana? Tipo,
Como assim mataram a Coliana no meio da praça da cidade e depois tomou um meteoro na 2 cabeça? vezes. 2 times. Como assim, sabe? Não, como assim quando eu comecei a falar das vilas? Porque muita gente joga os módulos. Cara, eu acho que assim, 99% das pessoas que jogam esse módulo jogam só as vilas descritas na 5E, sabe? Mas tem outras vilas, tem outros lugares. Inclusive, eu vou até te dar essa informação. Foda-se. Vou te dar essa informação por quê? Porque eu gosto de ti. O Strade venceu o Alminster no topo da cachoeira de Serpul. Então, quando tu lê isso, eu não lembro se teu personagem é tão inteligente, mas foda-se. Tu tá muito focado. Quando tu começou a ler todas essas informações, tu começou a mergulhar nesse livro. Então, provavelmente, quase que certo que sim, só para não dar o metagame tão forte, essa zona de magia morta das 2 tramas é no topo da cachoeira. E o Strade sabia. E o Strade falou, vou lutar contra o mago nível 20. Tá certo que a batalha não começou ali, mas o Strade deve ter levado até lá, e por isso que o Strade vence daí o mago, porque lá ele é apenas um idoso de pijama. Então, Com uma espada mega foda, mas detalhes. uma espada mega foda. Então, isso é o que o Marcelo falaria, que é o famoso deu mole, é o Mister. Deu mole. Então, provavelmente. Eu não sei se é interessante para ti chegar nesse lugar aí, fazer alguma coisa nesse zona morta de magia, completamente morta. É um lugar interessante, arcanamente falando, é um lugar interessante. Eu não sei se tem interesse para vocês, mas existe. Toma essa informação aí. Tá, vou parar de gravar aqui, vou upar lá.